Boa tarde, nono ano. Eu vou fazer a correção da atividade das orações subordinadas adverbiais, tá? Daí você corrige direitinho para eu ter certeza quem participou. Daí você você envia a sua atividade para o meu PV, tá bom? Eu vou fazer a correção devagar, tá? Para você, quando assistir o vídeo, você fazer a sua correção bem direitinho. Tá. A primeira questão. Releia a primeira estrofe do poema Vai, Ano Velho. Então, vai, ano velho, vai de vez, vai com tuas dúvidas, e dúvidas vai, dobra a esquina da sorte, e no 31, à meia-noite, esgota o copo, e a culpa do que nem me lembro, e me cravou entre janeiro e dezembro. No verso em destaque, que função sintática o termo à meia-noite exerce em relação ao verbo esgotar? Se nós estamos falando das orações subordinadas adverbiais, qual é a função sintática à meia-noite? É um adjunto adverbial ou é um adjunto adnominal? Claro, é um adjunto adverbial. À meia-noite, né? É um adjunto adverbial de tempo. Tá, não é preciso colocar circunstância, você coloca apenas função de adjunto adverbial. Segunda, agora leia um período equivalente ao verso em destaque na estrofe. Em seguida, responda às questões. O copo esgotará quando for meia-noite. Quais são as formas verbais presentes nesse período? Esgotar, que é esgotará, né? Esgotará e for. É o verbo esgotar e o verbo ir. Letra B. Analise as duas orações e indique qual delas é a principal. O copo esgotará quando for meia-noite. A oração principal, o copo esgotará, porque quando é uma conjunção. Então, a oração principal, o copo esgotará. Que palavra une as duas orações desse período? A palavra quando. Letra C. É a letra C. Que palavra? Tá. Que palavra une as duas orações desse período? A palavra quando. Letra D. A função sintática da oração, quando for meia-noite, em relação à oração, o copo esgotará, é de adjunto adverbial. Além de possuir essa função, que sentido ela acrescenta a essa oração? Assinale a alternativa correta. Letra A, contrariedade. Letra B, condição. E letra C, tempo. Qual a alternativa correta? Tempo. Vamos para a página 87. Primeira, né, que fica como terceira. Leia o poema a seguir e responda às questões. Esquecimento. Um dia a gente esquece a primeira grande raiva,
a mais doida alegria, a mais doida mágoa, a palavra que feriu fundo, o primeiro amor imortal, a maior vergonha da vida, o grande pito do pai a perda de um amigo. Um dia a gente esquece porque tudo vive o seu tempo e aos poucos se desgasta. Letra A. Que ponto de vista o eu lírico pretende expressar no poema? Vamos colocar O de que tudo passa, né? Quando ele, o que mais dá para a gente expressar assim é esse ponto de vista dele, né? Que tudo passa. Mas tem outra aqui também. Que o tempo pode apagar, né? Que o tempo pode apagar todas as coisas ruins e as boas também, né? Que o tempo pode apagar todas as coisas ruins e as boas também, porque tudo passa, né? Pode ser uma das duas alternativas, as duas expressões. Agora vem a letra B. É pessoal. Você concorda com esse ponto de vista do eu lírico? Você concorda que tudo passa? Que tudo passa, as coisas boas, as coisas ruins, as alegrias, as tristezas, tudo passa. Você concorda com ele? Por quê? Resposta pessoal. Segunda, agora releia estes versos. Um dia a gente esquece porque tudo vive o seu tempo. Letra A. Quais são as formas verbais presentes neles? Esquece e vive. B. Uma das orações desse período é a principal. A outra indica a causa daquilo que é expresso na oração principal. Aponte-as. Então, vamos colocar oração principal, 2 pontos. Oração principal, 2 pontos. Um dia a gente esquece. Coloque entre aspas. Um dia a gente esquece. Ponto e vírgula. Oração, B é a principal, né? Oração que indica causa. Oração que indica causa. Oração que indica causa. 2 pontos. Entre aspas. Porque tudo vive seu tempo. Porque tudo vive seu tempo. Letra C. Que palavra é responsável por unir as orações que formam esse período? A conjunção. Por quê? A conjunção. Por quê? Vem a página 88. Primeira, segunda, terceira, quarta questão. Leia o poema a seguir, depois responda às questões. Tempo. Somos como barcas deslizando pelo tempo, e nesse tempo há
que tecer a trama da vida com fios de amor e sonho, para que a viagem seja leve, para que a viagem seja bela. Quais são os dois elementos, letra A, quais são os dois elementos comparados pelo eu lírico do poema? Gente, esqueci de falar a autora do texto, né, que é de grande utilidade, Rosiana Murray. Então, quais são os dois elementos comparados pelo eu lírico do poema? Os seres humanos e as barcas. Os seres humanos e as barcas. De acordo com o eu lírico, com que finalidade a trama da vida deve ser tecida com fios de amor e sonho, para que a viagem seja leve e bela, para que a viagem seja leve e bela. Letra C. Quais versos indicam essa finalidade? Os dois últimos versos. Os dois últimos versos. 2 pontos. Para que a viagem seja leve, para que a viagem seja leve, barra, para que a viagem seja bela, para que a viagem seja bela. Letra D. Esses versos são orações que ligam aos versos anteriores por meio de uma locução conjuntiva. Indique-a. Então, a locução conjuntiva é para que. Vamos para a página 99. Agora leia o trecho do poema abaixo para responder às questões a seguir. Ó gondoleiro do amor, teus olhos são negros, negros, como as noites sem luar. São ardentes, são profundos, como o negrume do mar. Sobre o barco dos amores, da vida boiando a flor, douram teus olhos a fronte do gondoleiro do amor. Castro Alves. Bonito, né? Lindo, maravilhoso esse poema de Castro Alves, né? Castro Alves é muito romântico. Letra A. Que efeito a repetição da palavra negros cria no primeiro verso do poema. A repetição intensifica a característica dos olhos. A repetição intensifica a característica dos olhos. Ponto a seguir. É como se ele quisesse, palavra quisesse, não tem Z, primeiro vem o S, depois 2 S's. É como se ele quisesse dizer
que os olhos são muito negros. É como se ele quisesse dizer que os olhos são muito negros. Letra B. No penúltimo verso da segunda estrofe, há uma contradição. Embora negros, os olhos da amada são capazes de dourar a fronte do gondoleiro do amor. Que sentimentos e sensações esses olhos despertam no eu lírico? Os olhos negros da pessoa amada, os olhos negros da pessoa amada, vírgula, alegram, vírgula, encantam, vírgula, atraem ao gondoleiro do amor. Encantam, alegram, encantam, atraem ao gondoleiro do amor. Essa segunda, né, que vai ficar como quinta. Leia uma reescrita para os 2 primeiros versos e responda as questões. Teus olhos são negros como as noites sem luar. Nesse período, há 2 orações. Entretanto, a forma verbal de uma delas não aparece. Qual é essa forma verbal? Qual é essa forma verbal? Porque ela ficou implícita. Coloque a forma verbal, 2 pontos. São a forma verbal, 2 pontos. São. Ponto a seguir. Provavelmente, porque, esse porque é junto, se trata da mesma forma verbal, provavelmente, porque se trata da mesma forma verbal da oração principal. Da oração principal, vírgula. Portanto, seria uma repetição. Portanto, seria uma repetição desnecessária. Portanto, seria uma repetição desnecessária. Olha como ficaria, né, se tivesse colocado são. Teus olhos são tão negros como são as noites sem luar, né? Então, a oração principal, teus olhos são tão negros. A subordinada, que é uma comparativa, né? Temos o como aí. Como as noites sem luar. Então, por isso que o são não foi repetido, porque tiraria a beleza da oração. Ficavam 2 verbos desnecessariamente, né? Então, oração principal, teus olhos são negros. Vamos classificar a subordinada. Oração subordinada, adverbial comparativa, né? Porque nós temos o conectivo, né? A conjunção com. Tá. Foi a letra A. Letra B.
Qual dessas orações é a principal e qual é a subordinada? Terminei de falar, né? Abram aspas e coloquem. Teus olhos são negros. Teus olhos são negros. 2 pontos. Oração principal. Teus olhos são negros. 2 pontos. Oração principal. Agora abram aspas. Como as noites sem luar, oração subordinada. Como as noites sem luar, oração subordinada. Letra C. Que relação de sentido a oração subordinada desempenha em relação à oração principal? Que palavra é responsável por uni-las? Coloque relação de comparação. Relação de comparação. Ponto a seguir. A conjunção como relação de comparação, ponto a seguir, a conjunção como. Gente, nós ficamos até aqui na página 89, né? Se a memória não me engana aí, nós ficamos na página 89. Na próxima aula, nós vamos fazer a página 90, mas eu vou mandar por vídeo aula, tá? Eu vou mandar por vídeo aula, marcando as linhas direitinho, tá? Vocês olhem aí, porque eu não estou agora com horário de aula aqui próximo a mim, mas você olha no seu horário, a próxima aula, eu vou mandar um vídeo aula marcando as linhas, tá? Explicando direitinho a página 90 e a página 91. Só retomando, mandem essa atividade que nós terminamos, que eu terminei de fazer a correção. Você faz a sua correção e envia para o meu PV, tá bom, gente? Para eu saber quem participou, tá? Uma boa tarde e até a próxima aula.